O índice CNN de hoje vai olhar para o desempenho dos pré-candidatos a prefeito num dos ambientes que mais estão conectados à política, as redes sociais. Por isso, Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político, já está na tela aqui comigo. Para a gente, antes de te dar as boas-vindas, ou melhor, já te dando as boas-vindas, Lavareda, a gente já chamar também a nossa primeira tela para mostrar os dados que a gente tem aqui. São dados levantados pelo IPESP Analítica, que monitorou os principais candidatos nas capitais, tanto prefeitos quanto opositores, e detectou como vem avançando desde o início do ano o volume de postagens. O exemplo aqui, Lavareda, leva em conta o Instagram, que é uma rede que praticamente todos os políticos têm presença, todos de olho no impacto que essas plataformas podem ter no desempenho eleitoral. Não é por aí, Lavareda? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Índice CNN. Olá, Yuri, é um prazer estar de novo com você e com os espectadores da CNN. Como esse gráfico demonstra, com clareza, nós verificamos que os incumbentes nessa fase, ou seja, prefeitos que são candidatos à reeleição, eles têm uma presença nas redes sociais maior do que a dos desafiantes, que se vê aí nessa coluna em azul, nessa coluna mais clara. E isso mostra mais uma faceta do que a gente chama vantagem dos incumbentes. Isso tem a ver com todo o trabalho anterior que esses prefeitos candidatos à reeleição têm, desde que foram eleitos lá atrás e ao longo dos respectivos mandatos. Nós vamos ver depois também, Yuri, como é que isso se dá do ponto de vista de campos ideológicos, ou seja, entre candidatos de esquerda, de centro e de direita. Lembrando só, já dando como spoiler, que candidatos de esquerda e de direita têm uma presença maior do que os candidatos de centro. Como você mostrou aí, e o espectador pode acompanhar, os prefeitos atuais, chamados incumbentes, têm até 60% de postagens a mais, do que os desafiantes, do que os candidatos que competem com eles nessa eleição de 2024. Lavareda fez um spoiler que, de fato, a gente vai também tratar ali por divisão político-ideológica daqui a pouquinho. Antes disso, Lavareda, queria te falar e mostrar aqui que, além de detectar esse maior volume de postagens dos candidatos à reeleição, o IPESP Analítica também aponta um melhor desempenho dos incumbentes no que diz respeito às curtidas, aos likes obtidos pelas postagens, que é a tela que está trocando aqui, o gráfico também mostrando isso. Agora, Lavareda, é possível a gente dizer que há uma relação direta com o favoritismo dos candidatos à reeleição, que a gente tem apontado tanto aqui no índice CNN, esta maior engajamento, que é o termo que o pessoal das redes sociais usa, em relação às postagens dos desafiantes? Ô Yuri, o Vinícius Alves, que é o cientista político que dirige o IPESP Analítica, ele analisando os dados, ele sublinha que ainda a essa altura, nós precisamos lembrar que nós estamos a meses da eleição, ainda não há a percepção, ainda não se verifica o impacto, uma associação direta entre essa maior presença nas redes e as preferências eleitorais. Ou seja, a presença nas redes sociais, segundo ele, e eu acompanho essa análise, ainda não explica propriamente a liderança desses candidatos. São outros fatores envolvidos nessa liderança dos incumbentes até o momento, Yuri. Bom, já aproveitar, já que você mencionou o Vinícius Alves, deixar um abraço para ele, porque de fato é um dos principais responsáveis aqui pelo índice CNN, do jeito que a gente tem feito aqui semanalmente. E aproveitando, Lavareda, agora sim fazer mais um recorte que já aparece na tela, que é o que você já nos deu o aperitivo. O IPESP Analítica também avaliou as postagens pelo aspecto partidário e ideológico, que parece indicar esta forte competição entre esquerda e direita, um espaço reduzido ali para o centro e, curiosamente, com troca de posições ao longo dos meses. A esquerda predominando nos meses de janeiro e fevereiro e uma espécie de virada de março para cá. Mas isso deixando muito claro, Lavareda, o quanto tem uma competição muito forte e essas postagens dos partidos de esquerda e direita acabam tendo ali um maior volume de engajamento. Mas há uma outra questão crucial que eu queria abordar contigo, Lavareda, quando se fala de política e redes sociais, que é a desinformação e as chamadas fake news. E queria te pedir uma avaliação desse fenômeno e como você avalia o impacto
dessa disseminação nas eleições municipais deste ano? Muito importante isso, muito importante esse tema, Yuri. O Fórum Econômico Mundial apontou para esse ano de 2024 como um dos maiores riscos globais as fake news, exatamente as fake news. Pela importância, pela capacidade que elas têm de, por fim, em grande medida, deslegitimar aos olhos da sociedade até os resultados eleitorais. Essa coisa de fake news, nós lembramos, isso adquiriu maior peso, maior relevância lá atrás nas eleições de 2016, na eleição norte-americana de 2016 e na eleição do Brexit naquele ano. Todos lembramos disso. Mas de lá para cá, Yuri, esse problema assumiu uma gravidade ainda maior. E por quê? Foi a emergência das deep fake news, ou seja, essa capacidade de manipulação de imagem, de som, ou seja, produção de peças falsas, peças que não são autênticas, mas que com a imagem de personagens e com o áudio, com a voz desses personagens, obviamente produto de uma tecnologia avançada de inteligência artificial, que termina desfrutando de credibilidade entre os eleitores e afetando muitas vezes e potencialmente sempre o resultado das eleições. Essa é a preocupação na ordem do dia, Yuri, sobretudo nesse ano em que você tem uma quantidade, você tem literalmente bilhões de pessoas que já foram às urnas ou ainda irão às urnas, porque nós estamos tendo em 2024 pleitos, eleições em 40 países, Yuri. Pois é, aquele ano de 2016, inclusive, foi o ano que o dicionário Oxford escolheu o termo pós-verdade como o termo do ano, né? Post-truth. E este ano de 2024, Lavareda, queria te ouvir sobre isso, saber a sua avaliação de um outro termo que vai estar muito quente aqui nas eleições de 2024, que é a inteligência artificial, e já há, inclusive, resolução do Tribunal Superior Eleitoral a respeito deste assunto. Na sua avaliação, vai ser o suficiente para dar conta deste problema? E levando em conta que a gente já viu nessas eleições que já ocorreram pelo mundo, alguns usos de inteligência artificial. Me lembro da Indonésia, em que ressuscitaram o ditador Suharto num vídeo feito por inteligência artificial. Olha só, Yuri, essa iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral foi da maior importância. Todos os analistas reconhecem isso. Ou seja, proibiu o uso de deepfakes e coibiu bastante, restringiu bastante o uso da inteligência artificial. Agora, Yuri, é muito difícil a fiscalização efetiva disso. Só lembrando que nesse ano de 2024, como as eleições no Brasil são individualizadas, nós votamos em indivíduos e não em partidos, como na maior parte, eu já lembrei aqui, na maior parte dos países que adotam o voto proporcional, nós vamos ter provavelmente um número assemelhado ao que tivemos em 2020, ou seja, nós vamos ter em torno de 500 mil candidaturas, 500 mil candidatos. É praticamente impossível a fiscalização sobre todos eles. E só lembrando um dado, Yuri, a pesquisa que investigou fake news, a ocorrência de fake news numa eleição, foi a pesquisa mais divulgada, foi uma pesquisa realizada pela Inteligência Big Data, o Instituto do Rio de Janeiro, na eleição de 2018. Ele identificou que a ocorrência de fake news se dava mais no WhatsApp. E, por acaso, também a rede de mais difícil controle, porque todas as mensagens são criptografadas do início até o final. Pois bem, o IDEA Big Data identificou naquela eleição, Yuri, que 2/3 dos eleitores, repetindo, 2/3 dos eleitores haviam recebido no WhatsApp fake news. E agora vem a pior parte, 16% deles, o equivalente a algo em torno de 20.600.000 eleitores, confessaram, Yuri, que haviam compartilhado fake news naquela eleição. Então, nós podemos imaginar o tamanho do problema e o desafio que está colocado para a Justiça Eleitoral em todos os estados e também no Tribunal Superior Eleitoral para tentar limitar ou coibir a incidência de fake news nas eleições brasileiras desse ano.
Este é o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições municipais e comportamento eleitoral do Brasil, com quem tenho a honra de dividir toda semana a tela aqui da CNN e trazer a mais completa análise das eleições de 2024. O Índice CNN também acompanha a corrida eleitoral nas capitais e maiores cidades do país, que você pode acessar pelo site da CNN e rever todas as edições do Índice CNN na playlist que a CNN tem no canal da CNN Brasil no YouTube. Lavareda, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Índice CNN. Um grande abraço e até a próxima. Abraço e até a próxima, Yuri.